Dia dos Pais aconteceu ontem. Então tem uma galera que quando fala de pai, dá um piripaque no Chaves aí. Do Chaves aí. Presente! Inclusive, deixa pra lá. Sem querer dizer nada, depois a gente fala desse assunto. Vamos lá, Isso. continuar tirando aqui a cara de sono. E eu queria que você começasse um pouquinho, Lu, se apresentando e talvez assim, compartilhando um pouco. Cara, por que você faz o que você faz hoje e da onde que vem isso, né? Terapia do perdão. Porque assim, eu sinto que o assunto do perdão, ele é um grande desafio, porque da forma como eu entendo o perdão é um recurso interno, é uma habilidade interna. Não é algo que a gente nasce sabendo. E é algo que talvez a gente devesse muito ter sido ensinado na escola. Em vez da gente ficar lá no decoreba de qual é a região que mais produz bauxita no Brasil, tipo assim, como é que eu faço para pedir desculpas? E como é que eu faço para me trabalhar quando quem precisa das minhas próprias desculpas, e aí eu acho que já tem aí uma pegadinha do perdão para desculpa também, que eu acho que é uma palavra assim, que diz muita coisa sobre uma ideia errada que a gente faz do perdão. Que é algo que a gente pode aprender. Então, quando você chegou no portal e trazendo, né, no seu background, das suas atividades, a terapia do perdão, falei, mano, é isso assim, né? Porque realmente é algo que a gente pode desenvolver. Então, se apresenta, fica à vontade que a casa é sua. Enquanto você fala, gente, eu acho que eu vou passar um negócio aqui no meu rosto, porque você tá muito bonita e gente. eu não tô. Então, enquanto a Lucélia fala, eu tomei um chá de cama do Dante hoje. Então, enquanto você fala, eu vou aqui, ó, a gente tá passando um corretivozinho. Pronto. Vamos lá, gente. Boa noite para vocês que estão aí. Eu hoje sou terapeuta, né? Trabalho com a hipnoterapia, com terapias energéticas. Então, eu me especializei em algumas ferramentas aí para trabalhar especificamente as dores emocionais, tá? Então, acho que esse é o principal objetivo da terapia do perdão. Tratar as dores emocionais e principalmente a causa dessas dores, tá? Por que a terapia do perdão surgiu e por que ela tem esse nome? Eu tinha muita dificuldade lá atrás, eu tive vários problemas com o meu pai. Então, eu acredito que tem uma galera aí, né? Dia dos Pais aconteceu ontem. Então, tem uma galera que quando fala de pai, dá um piripaque no Chaves aí. Do Chaves aí. Presente! Inclusive, sem querer dizer nada, depois a gente fala desse assunto. Vamos lá, continuar tirando aqui a cara de sono. Isso. Então, assim, eu demorei muito para conseguir perdoar o meu pai. Eu lembro que eu falava para o meu psicanalista, que eu falava assim, que eu poderia perdoar qualquer pessoa no mundo, menos o meu pai. Meu pai eu jamais perdoaria. E ele virou para mim, muito sábio, virou para mim e falou, olha, você é uma mulher inteligente, não é mesmo? E você vai conseguir perdoar o meu pai. E ali, com jeito, ele foi me induzindo à hipnoterapia. E quando ele chegou um momento, eu tinha um momento muito dolorido em relação ao meu pai, de muita dor, que eu ainda carregava muita mágoa, assim. Eu não perdoo por conta disso. Eram fatos bem determinados, assim. Quando ele conseguiu fazer uma hipnose, e dentro dessa hipnose, eu lembro como se fosse hoje, uma semana depois dessa hipnose que ele fez, desse momento que era tão, pra mim, era tão dolorido, e uma semana depois eu lembrava desse momento e eu não sentia mais nada, eu falei, gente, que bagulho doido é esse de hipnose, né? E era hipnose ericksoniana? Qual que era? Eu não tenho ideia de qual era o tipo de hipnose que ele usou ali. Ele nem usou o perdão em si, tá? Ele usou só uma técnica de ressignificação de trauma. E aí aquilo super funcionou. E aí eu falei, poxa, que interessante, né? Então eu já queria fazer psicologia, porque eu sempre tive esse instinto de querer ajudar o próximo, né? Me ajudar e ajudar o próximo, né? Nesse movimento. Por isso que eu olhava para você e falava assim, nossa, um dia eu quero fazer isso que ela faz, né? E aí eu
comecei a perceber que a psicologia não era exatamente, ela não ia me dar as ferramentas que eu queria mesmo. Eu queria dividir com as pessoas, que era de tratar a cura, não, de tratar o trauma, de tratar a dor, né? A psicologia, e aí você que é mais, né, tem todos os a formação de psicóloga aí pode dizer mais, mas ela trata muito dos aspectos mentais. Então ela traz a clareza de aonde está o problema. Mas a elaboração desse problema é a própria pessoa que tem que fazer. E é um processo que ele é longo, ele é aos poucos, ele é um processo para a gente se conhecer. E eu acredito que seja muito importante a psicologia. Só que eu sou rápida, eu sou ansiosa e eu quis encontrar uma maneira mais rápida e mais assertiva de fazer isso. E fui começar a estudar. E aí teve um dia, nem era o nome Terapia do Perdão ainda, e eu trabalhava num espaço terapêutico, e dentro desse espaço terapêutico a gente criou um sábado popular para fazer a terapia nas pessoas, com valor acessível, e eu pedi para eles colocarem lá, a técnica que eu vou usar vai ser a técnica do perdão. Aí eles falaram, tá bom, só que eles erraram o nome, e ficou Terapia do Perdão. E eu fiquei brava, menina, porque eu falei assim, cara, não era esse o nome. Ao universo. Não era esse o nome, era técnica do perdão, não era terapia do perdão. Só que o que aconteceu? Lotou minha agenda. Lotou. Aí eu falei, peraí, só um minuto. E aí eu entendi o recadão que veio do universo, porque o nome era reprogramação mental, então era um nome mais, né, mais voltado para a mente. Não era isso ainda que eu queria gerar nas pessoas. E aí, quando surgiu esse nome, o universo me deu de presente esse nome, e eu assumi que era isso. E aí é aquela parada, né? A mente nunca sabe, a gente não tem como definir algumas coisas vêm. E aí eu comecei aí colocando técnicas diferentes, então eu tô sempre estudando, eu tô sempre me desenvolvendo, então quem acompanha meu perfil sabe, eu não vendo hipnose, eu não vendo técnicas energéticas, por quê? Porque eu gosto de estudar, gosto de trazer novas ferramentas. E se eu vendo só a hipnoterapia, né? Se eu falo só da hipnoterapia, eu tô me restringindo às outras técnicas. Sim. Então, assim, eu já tô estudando outras coisas agora para complementar a terapia do perdão. Então, é o que eu falo. O tratar-se dentro da terapia do perdão é fazer um detox de passado, é você conseguir olhar para o seu passado, que hoje você percebe que carrega mágoa, que ainda carrega alguma coisa de lá, é olhar para trás, fazer um faxinão, assim, e deixar só o que realmente importa, que é o aprendizado, que é as experiências, né, Flá? Eu sempre digo, eu falei, acho que isso no vídeo também, que nós somos seres experienciais, a gente está aqui para experimentar a vida, né? Como é que a gente vai saber o gosto do doce se a gente nunca provou o amargo? Que é o que você fala também, a dualidade, o contraste faz parte. Só que se a gente não tem essa consciência, a gente acaba indo para um caminho de vitimismo, de eu sou uma coitada, porque fizeram isso comigo, porque eu não merecia, porque é injusto, e assim por diante. Então, o perdão, ele tem uma função de trazer para o nosso emocional e para a nossa mente a aceitação real. É a aceitação do fundo do coração de tudo que eu vivi na minha vida, é o aceitar que aquele abuso que eu sofri, ele foi necessário para algo na minha vida. Para alguma coisa aquilo serviu. Só que quando eu não estou conectada realmente com a aceitação e entender que eu tenho uma ancestralidade, antes de vir para cá, eu não sei o que eu fui, né? Eu não sei o que eu fiz. Então, não existe isso, eu não mereço. Existe nesse momento, eu estou passando por isso, existe um bom motivo, eu tenho que aprender alguma coisa com isso que está acontecendo na minha vida. E se eu não tenho essa maturidade, porque isso é uma maturidade e é treino, tá?